Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre algumas dicas de um livro que é um livro base para todo mundo que quer crescer, para empresários, para pessoas que trabalham com inteligência emocional, que é Os Hábitos dos Milionários de Napoleão Hill. Ali ele dá uma diretriz para quem quer não só ser milionário, mas também ter mais produtividade e entender um pouco o raciocínio, como é a diferença entre uma pessoa que tem sucesso ou fracasso. E aí a gente não vai falar só de dinheiro, mas vai falar de sucesso e fracasso em qualquer área da vida, tá? Então é uma forma de pensar diferente. Então vamos entender um pouco de como é essa forma de pensar e, como a gente sempre diz em PNL, vamos modelar, ou seja, vamos fazer parecido e igual. Se a gente faz parecido ou igual, a gente vai ter resultados parecidos ou iguais. Então vamos lá. A primeira coisa que Napoleão Hill diz que a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e a diferença entre com a pessoa mal-sucedida é como ela expressa seus desejos, não só mentalmente para ela mesma, o que ela quer realmente, assim também funciona com a fala, o que ela quer realmente, como ela consegue se comunicar com as pessoas e como ela consegue fazer com que as pessoas, seus liderados, façam aquilo que ela quer da maneira como ela acha que deve ser feita. Qual a diferença? Essas pessoas, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que têm produtividade, elas conseguem se expressar de forma muito mais objetiva, coerente e com detalhes. As pessoas que não são bem-sucedidas são pessoas que, na verdade, nem sempre sabem o que querem, quanto mais saber ser exatos e objetivos. Então, um dos grandes segredos, tanto da comunicação interna como da comunicação externa, eu com a minha família, eu com os meus liderados, colaboradores, funcionários, enfim, parceiros, é saber exatamente o que eu quero e saber passar exatamente o que eu quero, com riqueza de detalhes. Eu sempre dou esse exemplo, mas vamos supor, o que você quer? Eu quero emagrecer, Tá, e quanto você quer emagrecer? Você quer perder sua gordura ou quer ganhar massa muscular também? Em quanto tempo você quer emagrecer? Eu quero emagrecer 20 quilos. Em quanto tempo? Em 1 ano? Em 2 anos? Não, eu quero ganhar também massa muscular. O que você está disposto a fazer? E quanto tempo você tem disponível para a academia? O que você precisa fazer passo a passo para chegar lá? Se você não tem uma meta clara, se você não sabe exatamente o que você quer, você não consegue nem traçar o caminho. Então esse é o grande pulo do gato. Se pudesse dar uma sugestão, um conselho, seria: tenha clareza de ideias do que você realmente deseja. Clareza de ideias é detalhadamente aquilo que você deseja. Faça perguntas como se você fosse uma pessoa curiosa, né? Então assim, eu estou contando para mim mesma, eu quero emagrecer. Que perguntas uma pessoa curiosa faria? Quanto? Em quanto tempo? O que você está disposto a gastar? Ou quanto? E o quanto tempo você está disposto a investir nisso? E faça todas as perguntas necessárias e anote no papel. Quando a gente anota, a gente está... É quase como se a gente fizesse um contrato para isso. Se você precisa mais ainda de um contrato, algo que não te deixe desanimar, desmotivar ou procrastinar, isso é uma dica minha, que é o que eu faço. Eu falo para as pessoas, eu falo o que eu quero para as pessoas. Por quê? Porque eu sei que vai haver uma cobrança. E mesmo que não haja uma cobrança, dentro de mim eu fico pensando: poxa, eu me comprometi com a internet inteira, com todos os meus seguidores, de que eu ia fazer tal coisa. Então eu preciso fazer tal coisa para não decepcionar. Porque se a decepção é só minha, aí a gente procrastina. Então essa é uma dica minha, tá? Não tá no livro, mas é uma dica minha. O que tá no livro é: seja assertivo, objetivo e com riqueza de detalhes naquilo que você deseja. Se você deseja e é uma meta sua, isso tudo tem que estar na tua cabeça e no papel. Se você está delegando o que você deseja para outra pessoa, também seja muito, muito, muito específico naquilo que você quer. Dê todas as orientações possíveis e ainda ao final pergunte: o que eu pedi? Como eu pedi? De que maneira? Qual é o prazo que eu estou te dando? Para que a pessoa se comprometa a isso. E depois não diga: eu esqueci, eu não lembrei, ou eu confundi, ou eu entendi mal, tá? Então, a riqueza de detalhes e a boa comunicação seria o primeiro grande trunfo das pessoas bem-sucedidas. O segundo grande trunfo das pessoas que são bem-sucedidas: elas têm menos medo do que os outros. E quando tem medo, elas avaliam racionalmente o objetivo e o que elas podem ganhar ou perder ao fazer aquilo e vão, mesmo com medo.
Porque se a gente deixa o medo tomar, e eu deixo bem claro aqui que o medo é algo que nos protege, né? Desde sempre, desde nossos ancestrais, na época das cavernas, o medo é aquilo que preservava a nossa vida. E é importante a gente ter medo, né? A gente tem que ter medo mesmo de perder tudo, de ser assaltado ou de entrar na jaula com um leão e ser, né, morrer. Então, todo o medo é um medo válido. O que a gente não pode deixar é que o medo irracional nos invada. E aí esse medo irracional nos impede de fazer coisas. Este medo irracional pode estar ligado a medo do fracasso, dependência emocional, dependência financeira, medo do sucesso, né? Porque às vezes a gente crê que, bom, fulano da minha família teve sucesso, ficou rico e aí perdeu todos os amigos porque virou uma pessoa insuportável. Então, talvez algumas pessoas tenham uma crença limitante de que ter sucesso, ter dinheiro, conseguir alguma coisa está intrinsecamente ligado a perder outra, como perder os amigos, ou perder o convívio com a família, ou perder o tempo. Então, tem que ser muito racional, buscar dentro de si quais são as prováveis crenças limitantes que podem estar te bloqueando, porque quando o medo é irracional, provavelmente eu tenho uma crença limitante aí. E ao conselho, quando a gente identifica que é uma crença limitante, que esse medo é irracional, que o perigo que eu tenho, eu corro um risco, mas eu corro um risco pequeno, ou que eu estou disposto ou disposta a correr, vá mesmo com o medo. Planeje, escreva, faça contas, faça o que tem que fazer, estude, se cerque de mentores, faça aquilo que você precisa fazer para ter o menor medo possível, mas vá, porque o medo não vai sumir. E volto a repetir, o medo é uma proteção pra gente, ele não tem que sumir. As pessoas que não têm medo, elas deixam de ser pessoas corajosas muitas vezes para ser pessoas irresponsáveis ou irracionais. Então, a falta de medo não é interessante, porque a gente precisa ter racionalidade para entender se esse medo é um medo coerente ou não, se provém de uma crença limitante ou de algo mais profundo, uma ferida emocional, um trauma, enfim. E aí, nessa parte, a gente pode trabalhar muito bem com PNL, com inteligência emocional, com hipnose, com várias outras ferramentas, para que a gente vá identificando e ressignificando estes medos, né? Então, a importância também do autoconhecimento e de ter ferramentas que te ajudem a superar isso. Muito bem. Outro grande problema de pessoas, principalmente que são procrastinadoras, é a perfeição. Quando a pessoa... muitas pessoas vão numa entrevista de emprego, por exemplo, e falam assim: me fale um defeito seu. Eu sou perfeccionista. E esperando que o entrevistador entenda: nossa, o defeito dela é tudo que eu quero, porque eu quero uma pessoa que faça as coisas perfeitamente. É realmente um defeito, porque em geral as pessoas perfeccionistas, elas procrastinam muito. Elas querem iniciar a fazer alguma coisa em condições perfeitas. E a gente tem que lembrar que nunca vão existir condições perfeitas. Sempre haverá algo que não está perfeito, que não está terminado, que não está pronto. Porque a gente não tem tudo pronto a vida inteira. O que a gente precisa é ter o básico pronto. E o caminho vai nos mostrar. Então, eu não sou ainda uma grande administradora. Sim, mas se você não for trabalhar ou se você não abrir a sua empresa, você não vai ter experiência suficiente para ser uma grande administradora. Porque a parte de administração básica, teórica, você tem, mas você precisa estar no caminho para você se moldar, aprender e cada vez fazer melhor. Não existem condições perfeitas. Existe condição boa, existe condição que é possível fazer, e aí sim a gente tem que fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem o tempo todo. Então não espere a perfeição, senão você vai procrastinar e não vai fazer, não vai sair do lugar. Outra coisa que tem que ficar muito clara, eu já falei da meta, né, do objetivo, que ele tem que estar claro, eu tenho que saber exatamente qual é o meu desejo. Mas não só isso, eu preciso saber exatamente qual é o desejo e depois disso conseguir fazer um plano e pôr para agir. A gente sabe que muita gente chega até o objetivo. Eu sei qual é a minha meta, eu sei qual é o meu objetivo, mas depois trava aí, não consegue planejar. Como eu faço um plano que seja um plano bom? Primeiro, não existe plano perfeito, não existe a perfeição. Então você vai fazer um plano, vai começar a colocar ele em prática, você vai ver erros e aí você vai redefinir
objetivos e planos. E aí você vai fazendo dessa forma até que você chegue num plano que dê certo para você. Outra coisa, não existem fórmulas. Ai, fulano fez este plano, cada um é de um jeito, cada um funciona de um jeito, cada cérebro funciona de um jeito, se automotiva de uma maneira diferente, porque cada um é único. Então faça o seu plano. Você pode ter um modelo, sim, né, para começar, e você vai ver que você vai redirecionando. Não tenha medo de mudar. Aliás, esse é um grande conselho também. Muitas vezes a gente acha que não, eu tenho esse objetivo e agora eu não posso mais mudar. Pode, o tempo inteiro, não tenha medo de mudar. Se você está evoluindo, você está mudando. A pessoa que não consegue ou não quer ou não se permite mudar de opinião, de rumo, de planos, de estratégia, são pessoas com mentalidade fixa. Num outro vídeo eu explico a importância da gente ter uma mentalidade ativa, produtiva, criativa e não mentalidade fixa. Se eu tenho uma mentalidade fixa de que eu não posso mudar nunca, porque eu tracei aquele plano e agora eu vou até o fim da vida com aquele plano, você não vai sair do lugar, porque a vida é movimento, né? Tudo é movimento. Se eu não me permito movimentar, ter flexibilidade, eu não consigo chegar a lugar nenhum, porque tudo vai mudar ao meu redor. Eu mudo de opinião, eu mudo de atitudes, a economia muda, meus colegas mudam, meus funcionários mudam, então eu não tenho como seguir um plano exatamente do jeito que eu planejei há 2 anos atrás, 3 anos atrás ou 5 anos atrás. A flexibilidade faz com que você consiga chegar em lugares, a resultados muito melhores e muito mais rapidamente. Então não tenha medo de mudar. Então, tenha uma meta clara, um objetivo claro, com riqueza de detalhes. Não espere a perfeição para iniciar a fazer, não espere todas as condições perfeitas para iniciar a fazer. Faça o seu objetivo, planeje, comece a executar os seus planos e caso você precise mudar, não tem problema. Replaneje tudo, desde o começo, não tem problema. E, obviamente, depois de planejar, parta para a ação, comece a fazer aquilo que você planejou, certo? Saiba que ninguém faz nada na vida por razão alguma. Você precisa atrelar aquilo que você quer fazer a uma razão primordial. Por exemplo, eu quero abrir o meu instituto porque eu quero ajudar pessoas. Esse é o meu propósito de vida, esse é meu ideal. Então eu preciso atrelar, sim, a motivos básicos. E segundo Napoleão Hill, existem 9 motivos básicos. A emoção do amor, a emoção do sexo, a riqueza material, o desejo de ter riqueza material, o desejo de autopreservação, preservar a si mesmo, a sua espécie, os seus filhos, a sua família, o seu nome, o desejo de liberdade de corpo e mente, o desejo de reconhecimento pessoal, de conseguir se expressar, o desejo de perpetuar a vida depois da morte, ou seja, deixar um legado, desejo de vingança e o desejo da emoção de medo. Então, de acordo com o seu objetivo, você tem que atrelar aí os seus desejos e as suas emoções. Claro que desejo de vingança é um desejo negativo, então vamos trabalhar os desejos positivos. Por exemplo, ter um propósito por amor a alguém ou à humanidade. No meu caso, por exemplo, que eu quero ter um instituto e ajudar pessoas a terem autoconhecimento para uma vida melhor. O desejo de perpetuar, né, as tuas ideias, a vida após a morte. É algo que eu quero deixar, um legado de que minhas ideias fazem parte aí da estrutura de pensar de outras pessoas que vão passar de geração para geração ou fazer uma escola com isso. Então, existem esses desejos que te levam a um propósito de vida, a algo maior. E aí sim você tem um porquê de fazer. Se você não tem um porquê muito claro e né, atrelado a emoções, você acaba procrastinando ou desistindo, entende? E aí, claro, o desejo de ter dinheiro, o desejo de ter um grande amor, todos esses desejos são válidos também. Existe também a importância de você ser um pensador coerente, um pensador que não vai se deixar levar por boatos ou por simplesmente opiniões. Lembre-se que as pessoas, elas tendem a dar opiniões e existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que vão te desmotivar
porque elas gostariam de ter a coragem que você tem, ou a ideia que você tem, ou o propósito que você tem, não tem. Então isso, consciente ou inconsciente, vai gerar uma frustração e a pessoa tende a dizer: ah, não precisa disso, não vai dar certo, não vai ser bom, você vai se sacrificar demais para conseguir. E as pessoas que te amam e não querem que você se frustre. Então, quantas e quantas vezes uma mãe fala assim: não troca de emprego, você tá bem aí. Ela te ama, esse conselho é por amor, mas é por medo, e medo de causar frustração, de que você passe por algum problema. Então, o que uma pessoa precisa parar para pensar, para conseguir ir em frente e ter sucesso, ela precisa agir com racionalidade, da mesma forma que eu falei lá no começo, que a gente precisa ver se esse medo que eu tenho de fazer alguma coisa é um medo coerente ou não, se ele é relativo a algum trauma, algum exemplo, alguma crença limitante, ou se é um medo real, que realmente pode acontecer alguma coisa, pesar e só aí ir até o fim. Da mesma forma, eu preciso ouvir as opiniões, ouvir o que as pessoas têm a dizer, pesquisar e aí sim decidir. Mas lembre-se, a decisão tem que ser sua e você tem que ter muita certeza. Por isso, o pesquisar, o saber se realmente aquilo que foi dito tem coerência, né? Então, não feche os ouvidos para as opiniões, mas pense, repense, pesquise e tome sua própria opinião. Porque, como eu disse, as pessoas podem simplesmente ser pessoas frustradas e te desanimarem, consciente ou inconscientemente, ou por te amar muito e ter medo que você sofra com alguma coisa. E aí elas também te podam de alguma forma. Então, como existem esses dois tipos de pessoas e você vai estar numa briga interna de conseguir descobrir seu caminho e descobrir o que vale a pena ou não, pense e repense, pesquise. Tenha mentores, se aproxime de pessoas que sabem o que estão falando, que têm uma opinião um pouco mais isenta, para que você consiga, né, ter a sua decisão de forma mais clara, da forma mais clara possível. Então, uma coisa que ele também fala que é bem interessante e importante é pensar que tudo na vida tem um preço. E você tem que estar pronto para pagar esse preço pelo objetivo que você tem. O preço pode ser estar longe de amigos ou estar longe da família, perder uma festa, perder um tempo precioso, abrir mão de alguma coisa que você gosta de fazer. Um preço financeiro também pode ser. Então existe um preço. Você está pronto para pagar esse preço? Antes de você iniciar um projeto, antes de pensar aquilo que você quer, quando você começa com as suas metas e objetivos, você vai traçar o plano e no plano você precisa saber quais são os preços que você vai precisar pagar. Se é emagrecer 20 quilos em um ano, por exemplo, quantas festas você vai ter que deixar de ir, ou quantas vezes você vai ter que deixar de comer uma pizza com os amigos, ou tomar uma cerveja, para que você consiga o seu objetivo. E você tem que estar preparado, antes de iniciar o seu projeto, saber quais são os preços que você vai pagar, quais são as coisas que você vai precisar abrir mão, tá? Porque senão você, no meio do caminho, pode desistir. Outra coisa, quando a gente não tem um preço a pagar, seja ele financeiro ou não, as pessoas não dão valor. Então, muitas vezes, palestras gratuitas, amostras grátis, elas são desvalorizadas. Fazer com que a pessoa pague por alguma coisa faz com que a pessoa dê o devido valor àquilo. Então, tome muito cuidado ao oferecer os seus serviços gratuitamente para ter para começar a divulgar ou para que as pessoas conheçam. Claro que se depende de uma estratégia de marketing e a sua estratégia, pese, veja que é interessante e faça. Mas segundo Napoleão Hill, tudo aquilo que não tem um valor monetário atrelado, se a pessoa não precisa pagar um preço, não precisa fazer um sacrifício para ter, ela não vai dar o devido valor. E aí você cai numa briga de preços, ou pior, uma briga de fazer de graça ou cobrar pelo seu trabalho, pelo seu produto. Então tome muito cuidado, faça aquilo que você acha que tem que ser feito, mas pesquise, faça se tiver um porquê, se isso for realmente te trazer alguma coisa interessante para o seu objetivo. Muito cuidado se você não tem inteligência emocional, aprenda a gerir as suas emoções. Explosões de raiva, vingança, ódio, tristeza, variações de humor. Você precisa ser muito mais racional para que você consiga atingir aqueles objetivos que você tem.
junto com a clareza de comunicação, a clareza de sentimentos e emoções, e saber gerenciar isso é muito importante. Então, ter autoconhecimento e inteligência emocional estão no topo da lista para qualquer pessoa que quer ter sucesso em qualquer coisa, não apenas no mundo corporativo. A força do hábito. Ter o hábito de fazer algo. Se você sabe que para emagrecer você vai precisar acordar todos os dias às 5 da manhã para poder ir para academia, nos primeiros dias você vai sentir sono, você vai querer desistir. Ter o hábito faz com que você deixe a coisa muito mais automática e você já não sinta mais pra frente aquele peso de fazer alguma coisa. E lembra, para você não sentir o peso de fazer alguma coisa, você tem que ter muito claro que você vai ganhar com aquilo. Só lembrando que fazendo isso por um ano você vai perder os 20 quilos que tanto você quer, e isso faz parte de uma trajetória, tendo essa clareza que você não desiste e não procrastina. Se você não tem essa clareza do que você precisa fazer diariamente para chegar ao objetivo, você nem começa muitas vezes. E se começa, você para. Ou qualquer pessoa que for te falar alguma coisa diferente, do tipo, mas não precisa fazer isso, é só você fazer aquilo, você fica como uma barata tonta, ou como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então toma muito cuidado. Depois de traçada a meta, crie hábitos para que você diariamente esteja pelo menos um passo mais próximo da sua meta. Crie hábitos que sejam coerentes com o seu desejo. E por último, aí sim eu coloco algo que eu levo para minha vida. Eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada, eu nunca fui uma pessoa que tinha horário para tudo, ou que realmente anotava tudo. Eu sempre fui muito mais impulsiva. Mas uma coisa que eu aprendi é que o poder da disciplina é algo muito mais importante do que ser intensa. Eu sempre fui muito intensa, mas de nada adianta eu gravar 20 vídeos num dia e esquecer desses vídeos se eu não consigo manter uma rotina de vídeos todos os dias depois. Então, existe sim o poder da disciplina, é mais importante do que o poder da impulsividade. Seja disciplinado. Após criar os hábitos, mantenha-os, porque quando a gente começa a abrir exceções, a gente perde a disciplina e aí a gente não consegue chegar no nosso objetivo, porque aí fica aquela história de só comi pizza ontem, então hoje eu não vou pra academia, essa semana já foi, semana que vem eu continuo. Eu sempre tô dando esses exemplos muito claros sobre emagrecimento, porque é mais fácil, né? Porque profissionalmente cada um tem a sua profissão e cada profissão tem os seus detalhes, então é muito mais fácil falar um pouco de algo mais geral, que fica um pouco mais óbvio, mas claramente isso vai se referir a qualquer coisa na vida: amores, amizades, projetos financeiros, projetos de estudo, emagrecimento, autocuidado, gerenciamento de tempo. Tudo isso depende desses passos que eu acabei de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que pelo menos uma das dicas que eu deixei aqui, que façam sentido, que vocês consigam colocar em prática. Quero muito que, se vocês puderem, digitem aí se vocês já colocam alguma coisa em prática, se vocês já tinham lido este livro e principalmente se vocês estão colocando em prática a partir de hoje, como vocês estão se sentindo. Espero que vocês tenham gostado.